Bom dia, amigos da Gregário Cycling, começando aqui mais um episódio. Comigo hoje o Gregário, nosso Gregário World Tour, Nicolas Sessler. E nós vamos falar sobre um tema, né, que é o Rest Day. Você está no Rest Day hoje, Nicolas? Fala, galera! E aí, como vocês estão? Hoje é dia de Rest Day. Nada melhor do que um dia de descanso para gravar um bom podcast, bater papo, perninhas pro ar, meia de compressão aqui, ó. Não dá para ver, mas para descansar. Esses dias que são super importantes. A ideia desse programa surgiu, né, de um bate-papo nosso por fora em um artigo onde falava da importância dos rest days, dos dias de descanso bem feitos e que muitas Exato. vezes parece que a gente tem medo a descansar, né, Ronaldo? Eu, particularmente, vamos dizer, sofri muito com esse erro em diversos momentos da Uhum. minha carreira, diversas vezes, e gostaria de ter, poder dizer para o Nicolas de 10 anos atrás, com 20 anos, de falar, bicho, calma, faça os dias de descanso, não tenha medo de descansar, ou mesmo, esses dias de recuperação ativa, devagar. Não muda nada se você tiver 130, 140 ou 180 watts. Exato. Então, aprendizados que eu acho que Atleta, a gente tem que acabar passando por eles, né? exato. Atleta de endurance é meio. Tem TDAH, né? Aquele cara que não fica parado, não gosta de ficar parado. E, pô, eu Ansioso, vejo Ronaldo. ansioso, tem um pouquinho, né, da ansiedade. É meio normal, até muita gente entrou no esporte para resolver esses problemas, mas eu até falo o seguinte, bom, depende muito do atleta, né? Eu tenho realmente atleta que não gosta de fazer e ele se sente mal fazendo e até performa mal fazendo. Então primeira coisa, a gente tem, o ser humano não é igual e a gente tem a questão, né, de comportamento psicológico, mas eu costumo falar que Rest Day, ele tá pro mesmo, tem aí a mesma significância de um treino longo, de um treino estruturado, intervalado, então ele tem que ser encaixado na hora certa, né? E a gente tem, por que a gente faz o Rest Day também, é importante a gente falar. Mas nesse episódio aqui, pessoal, importante que a gente não vai falar só, né, da importância, mas do que fazer, né, no rest day, a qualidade do teu rest day. E muitas vezes até tem alguns que acham que o rest day você tem que ir lá, por exemplo, pedalar 1 hora. Se você se sente bem assim, isso te faz bem, realmente ele mexe no teu ciclo da maneira que tem que ser mexida, ok, por que não? Tá? Eu costumo falar que não tem o certo, tem errado. Eu tenho atletas que têm que fazer rest day toda semana, tenho atletas que a cada 15 dias, e tenho atletas que, quando for necessário, a gente coloca. E depende muito, né, Nico, você sabe muito bem, do nível do atleta também, nível da pessoa que pratica o esporte. Então, para uma pessoa que é mais recreacional, aquele atleta que faz lá o seu Gran Fondo, 1 ou 2 Gran Fondos anuais, que tem até um pico ali, né, de performance que a gente programa, ou deixa mais ou menos programado. Esses caras, é importante fazer um dia, porque a gente está falando que ele não é só o treino, ele tem toda a sua vida cotidiana, ele trabalha, muitos têm família e tudo mais. Então, pode ser um dia para você se recuperar de tudo. Mas dependendo, se você pega um atleta como o Nicolas, que gosta de fazer, pelo que ele está me falando, não vamos falar agora, mas pelo que está me falando, ele aprendeu a fazer o rest day. Tem muitos caras que preferem treinar, nem que seja, lógico, numa intensidade bem baixa, e lógico, o que você faz depois da bicicleta também é importante para você considerar um rest day. Nicolas, me fala uma coisa, você curte o rest day? E se você curte, quantas vezes por semana, ou qual que é o ciclo do teu rest day? Cara, é curioso. Você está falando nisso. Eu lembro de momentos na minha carreira onde eu tinha medo ao dia de descanso, Ronaldo. Como que medo? Nossa, nesse dia eu vou engordar, esse dia eu vou perder, esse dia eu vou, não posso comer. E era quase que um pânico, né? Então você preferia fazer algo, sair com a bike, porque era como que justificava. E acho que um dos maiores erros
que eu cometi na minha carreira era justamente ter esse medo. E hoje eu confesso que eu curto muito os dias de descanso como dias para desconectar, dia para família, dia para fazer aquelas coisas que depois eu sei que vão me dar vontade de amanhã subir em cima da bike. Subir na bike e falar, meu, vou apertar, vou fazer o treino que eu tenho que fazer e voltar a me sentir bem. É importante dizer que o dia de descanso não é aquele dia que você vai falar, então tudo que eu não fiz, eu vou resolver, vou no banco, vou comprar, fazer todas as compras, preciso resolver isso, preciso ir no advogado, preciso ir no não sei onde, preciso ir no contador, preciso resolver não sei o quê, cuidar, ir na casa da sogra que eu odeio, não sei o quê, não sei o que, blá, blá, blá. Não, isso não é um dia de descanso, porque você está colocando uma série de fatores estressantes na tua vida e jogando tudo naquele dia. Ou outro equívoco que eu vejo que é muito comum, aqueles ciclistas que viajam muito, né? Ciclistas profissionais principalmente, eles falam, não, é o dia da viagem, então é um dia de descanso, eu considero como descanso, porque logo eu tenho que treinar, porque eu perco o volume. Cara, uma viagem intercontinental transatlântica, por exemplo, de muitas horas, ou mesmo que seja uma viagem de competição, então eu tenho que sair de São Paulo e ir para Curitiba, tenho que ir para o Rio, não sei o quê, não é um descanso. Pelo contrário, é um estresse pior do que um dia de treino, né? Quem nunca saiu de uma viagem Exato. para ir para uma competição e no dia seguinte está arrebentado. Então, também foram outras coisas que ao longo da minha carreira eu aprendi a considerar. Dia de viagem não é dia de descanso. Dia de resolver todos os BOs e problemas burocráticos que você tem na tua vida não é um dia de descanso. Um dia de descanso é aquele dia que você fala, meu, hoje eu vou passar o domingo, vou almoçar na casa da vovó, vou sair para jantar com meus amigos e vou descansar. E vou fazer o quê? Vou ver uma coisa de bicicleta na TV, vou ligar um Netflix, vou pegar um livro, vou fazer isso. Isso é um dia de descanso, bem feito, né? Exato. E depois tem Exato. outra coisa que eu acho que também toca muito nisso, que é o descanso ativo, né? Que é o Active Recovery, que também é muito legal e pode servir como um dia de descanso, né? Hoje na minha planilha, quando você fala em quantos dias de descanso eu tenho na semana, eu vou te dizer que eu tenho 2 a 3, onde ele pode ser um descanso ativo, como pode ser um descanso passivo, onde realmente eu não faço nenhum esporte. E muitos desses dias eu aprendi, em determinados momentos da temporada, a curtir outras modalidades. Então, pô, ao invés de subir na bike de estrada, pegar na bike, curtir 2 horas, relax, com os amigos, às vezes que ele está começando a pedalar, tem nem sapatilha, ou vou correr, vou fazer uma trilha, caminhando com amigos e parando, e às vezes você passa o dia inteiro, 6, 7 horas caminhando e tal, e tá fazendo alguma atividade. É, enfim, encontrar algo que seja prazeroso, mas que principalmente você dê esse fôlego para o corpo, né? E para que fisiologicamente ele possa se recompor, mas mais que para o corpo, para a tua cabeça. Exato. E é legal assim, a gente tem hoje muitas ferramentas, né, que você consegue medir, né? Variabilidade da frequência cardíaca, por exemplo, é uma delas que é um assunto até que eu acho que a gente tem que fazer um podcast só para falar sobre isso. Mas eu falo que o pessoal sabe muito bem, né, até porque tem treinador, sabe muito bem fazer o processo de treinamento, né? Tá lá detalhadinho o que você tem que fazer, mas ninguém fala muito da recuperação, né? Você nota que é muito divulgado hoje em dia, pô, todo mundo sabe o quanto é importante, mas os caras não sabem fazer. Então, às vezes, naquele dia que é para você estar super recuperado, que você tem um treino mais exigente, seja ele longo ou estruturado, você está já começando o treino com um meio tanque de gasolina. Aí você vai pensar, você fala, pô, mas eu estou vindo de um rest day e no outro dia eu fiz um treino leve, Z1, Z2, não era para eu estar dessa forma. Aí a gente tem que pensar o que aconteceu fora do treinamento ou fora da bicicleta, que é uma coisa que as pessoas não se perguntam, né? Então, pô, como é que foi a qualidade do meu sono, né? Então, muitas vezes você faz o rest day e só o rest day
não é suficiente para você recuperar o seu corpo. Aí você fala assim, pô, então eu tenho que dar 2 dias de rest day? Ué, por que não? Se você ainda está cansado, você, fala, pô, você deu o exemplo claro, né? Uma viagem, eu voltei de Dubai, 14 horas e meia de viagem, né? Dentro de um avião, dentro de uma lata, né? Não é E eu cheguei descanso aqui. nenhum. Não, eu tô há 3 dias que eu não, assim, acordo, vou dormir às 7h30 da manhã, porque o meu olho não consegue ficar aberto, não consigo trabalhar depois disso, e acordo 3 horas, 2h30, 3 horas da manhã, né? Então, até eu entrar, né, no ciclo normal, tal, tudo isso demanda energia, né? E tem um ponto também que você falou, pô, resolver BO, né? Que é o que o pessoal faz no Resting Day, principalmente o atleta recreacional, a gente fala, pô, mas você descansou? Ah, não, fui na casa da minha sogra, fui na Fui casa do no, meu sogro, fui no fui, mecânico, fui levar fui não no sei o quê. mecânico. Exatamente, fez de tudo. Um outro ponto, né, que o pessoal comete como equívoco, você fala, pô, atividade mental, né? Então, sei lá, um exemplo, a gente até, eu e você, né, entrevistamos lá o Samuel Marcora, e vocês não sabem a exigência, a demanda que se tem, a energia que se gasta um trabalho mental. Simples, jogar videogame, por exemplo. Você acha que você está ali, às vezes, recuperando, e, na verdade, esse trabalho mental demanda uma energia que você não faz ideia. E tem, acho que, alguns pontos que é importante também a gente falar, o Nicolas, que é a questão, né, muito de você não recuperar o ideal, seja não fazer o rest day, ou não fazer um processo de recuperação adequado durante a semana, uma semana complicada de treino, que é a questão do overheating, né? Então, você tem aí dois overheatings, o funcional, que é o que, no meu caso, assim, no que eu acho, ele é menos problemático. Então, você tem uma dor muscular causada por um treino super exigente e tal, é uma coisa. E o não funcional, que é quando você está carregado, né? Sabe quando você está com falta de energia, falta de ânimo, falta de motivação para treinar. Esse é o mais preocupante. E que às vezes um dia, um rest day, não resolve, né? Você falou tudo, Nicolas, porque as pessoas têm medo de engordar, né? Por exemplo, é Sobre um o overreaching motivo. funcional, eu vou abrir um dado, até curioso, porque você está comentando, enquanto a gente grava, eu estou falando de um caso concreto, estudo de casos, né? Vamos usar em minha planificação. Eu venho de Claro, praticamente 3 semanas, Ronaldo, onde a gente está colocando muito volume do que a gente poderia chamar de base. Muito Z2, muito volume de atividade física em geral, academia, esquiando, correndo. Eu tenho semana aqui que eu bati quase 40 horas de atividade física. 20 e tantas na bike, duas, três correndo, quatro, cinco de academia, mais não sei quantas esquiando, em altitude, e eu vou abrir. E você começa essa semana, você tá bem, o corpo vai respondendo. Mas, justo essa semana, eu já estava na terceira semana do bloco, 18, completando aí 18 dias. Eu vou, para quem gosta de número, né, eu vou abrir aqui o Training Peaks e dar um dado para vocês de pô, CTL, por exemplo. todo E mundo quer o saber lance os números disso de Nicolas depois César. é curioso, né? Você está falando do overeating. Sim, Obviamente, eu terminei, por exemplo, quando eu comecei o bloco de recuperação, estava cansado. Isso que você já sai cada dia, você fala, nossa. E você começa a notar que já não, os números já não saem, as coisas vão ficando um pouco mais arrastadas, é, e começa a cair essa qualidade, né? Ó, então, por exemplo, no dia de hoje, quando eu já levo 4 dias de supercompensação, eu ainda tenho uma forma, né? Como eles chamam aqui no Training Peaks, de -12. E -12. quando O eu terminei, TST, né? exato. E quando eu terminei o bloco na segunda-feira, foi no dia 17, a gente está gravando no dia 21 de fevereiro. Eu tinha -52 Caramba. de carga, ou seja, você vai acumulando, você tem esse Uhum. trabalho, teu corpo vai ficando cansado, você tem um overreaching, como você descreveu, mas, porém, controlado e como objetivo.
como consequência do sim. trabalho. Logo, você Uhum. precisa deixar o corpo para. E vejam, não é em um dia que você faz isso. Né? Talvez você precise de 4, 5 dias para voltar a equilibrar. E aí sim, no nosso caso, a gente volta a entrar com outro bloco de intensidade. Exatamente. Uhum. E é legal a gente até falar disso, porque as pessoas fazem um pouco de confusão, né, em relação ao treino, e esse ganho de forma, né? Entendam, assim, é importante todo mundo entender nessa parte de treinamento. A gente ganha forma na recuperação ou no equilíbrio, né, entre estimular, e aí quando você estimula, você pega um treino aí pesado, sei lá, um treino de capacidade anaeróbia, um treino de VO2, você pega os seus substratos energéticos e diminui, né, essa reserva que você tem, seja de glicogênio, enfim. Você, durante o treinamento, você depleta o seu substrato energético. Você aumenta ou melhora a sua reserva de substrato na recuperação. E aí ele volta, teoricamente, num nível mais alto, se você souber fazer esse equilíbrio entre estimular e recuperar. Então, olha o tamanho da importância que você tem, não só do rest day, da importância que você tem da qualidade do rest day e também a importância de você recuperar, mesmo que você tenha treino naquele dia, recuperar de uma forma ou com uma qualidade que a gente consideraria ideal, né? Então, nós estamos falando aqui, o Nicolas, que tem uma carga de treinamento super alta. É lógico que, pô, nós estamos falando de um outro nível de atleta, alguém que é importante todo mundo também entender isso, que tem um nível para se recuperar maior ou melhor do que um atleta recreacional. Ele já tem um processo de adaptação bem consolidado, então ele consegue fazer isso em menos tempo se comparado comigo. Por exemplo, eu que sou treinador, tenho uma carga horária de treinamento igual a dele, eu sou mais velho, né? Então tenho 50 anos. Então a gente leva todos esses fatores em consideração. Outros, outros fatores Exato, estressantes na vida, né? Lembrando que o trabalho de um atleta profissional é treinar, é descansar, trabalho, enquanto um atleta recreacional, né, que você que escuta, é sempre esse ponto que eu falo, é muito diferente, não dá para olhar os números e tempo disponível que um atleta profissional tem a quem é um profissional atleta. E o teu trabalho, o teu dia a dia, a tua vida social, a tua família, são fatores estressantes, né? São fatores que somam na carga de treinamento. Então, que você tem que levar em consideração na hora do quanto você pode descansar, do quanto você pode recuperar. E essa é uma das grandes exato, diferenças. exato. E acho que vai aí uma sugestão, né, já logo de começo, que é as pessoas entenderem o que para elas funciona melhor, né? Eu tive outro dia mesmo uma atleta campeã brasileira, tal, que treina comigo, ela me questionou: "Ah, eu não tenho day off?" Porque na programação dela realmente eu tinha colocado treinos de transição e tal. E aí eu prefiro que o atleta me peça isso. E normal, se você acha que esse rest day é importante para a sua programação, vamos colocar. Eu respeito a opinião do atleta, assim como todas as pessoas que ouvem, né, esse podcast hoje, têm que saber entender o que é melhor, né, em relação a esse processo de recuperação. Ah, pô, vou colocar um day off ou vou colocar dois, três, né? Como é que funciona a carga de treinamento? Acho que o próprio treinador pode ajudar a resolver, né? A solucionar esse problema. Então, assim, é uma discussão, mas tem que ter o um entendimento, cada um tem o um feeling. Então, pô, o Nicolas falou, né? A gente está falando aí de uma avaliação, de uma análise da parte mecânica, né? Então, pô, é um overheating funcional. E aí o não funcional a gente não consegue medir assim tão fácil, a gente não tem tantos números. Então é no feeling mesmo. Você está sentindo o quê? Está carregado? Pô, então a gente talvez precise de 1 ou 2 dias. E você até falou, Nicolas, eu acho que é legal a gente falar sobre esse assunto. O medo que as pessoas têm, ainda mais o ciclismo, que é um esporte dependente de peso, o medo que as pessoas têm de não queimar caloria num dia.
não é verdade? Isso provavelmente acontecia com você, você acabou de falar aqui, mas eu vejo isso muito comum nas pessoas, cara. Elas não treinam, aliás, elas treinam porque têm medo de engordar, e não que isso vai fazer bem ou mal para o treino ou para a performance dela, não é isso? Queimar caloria, queimar caloria, queimar caloria. Se eu não treino hoje, eu não posso comer. Na verdade, é um desequilíbrio que vai muito além, né? É um desequilíbrio psicológico e uma relação talvez não saudável com a alimentação. E curioso, eu comecei a descobrir que quanto mais eu descanso, muitas vezes é quando efetivamente eu chego no peso, porque o O corpo metabolismo funciona consegue melhor. assimilar o metabolismo funciona melhor, você não retém tanta inflamação. É, Exato. logo você consegue controlar o apetite, porque você não entra em um overtraining ou um overeating, né, de crônico. Então é mais fácil. De novo, cada corpo também reage de uma maneira. Uma coisa que eu aprendi, Ronaldo, que eu acho que é curioso entender, é a questão da intensidade dos dias de recuperação, né? Porque a gente fala muito, né? Você tem duas coisas, a gente tá falando, pô, mas eu sempre faltei. Cara, é melhor você descansar uma recuperação ativa do que você ficar parado no sofá. Exato. Sim É. e não. O que que. Aí eu te pergunto, qual seria a diferença? Depende muito do nível do atleta. Um atleta do seu nível é praticamente a mesma coisa, tá? Porque você é um cara que tem uma adaptação muito grande já, e você fazer um treino em Z1, por exemplo, um Active Recovery, né, que é o que eles fazem muito, e lógico, você não vai fazer 3 horas de treino, você vai fazer um tempo bem menor, e o seu corpo ele já está muito adaptado a isso. Então, a carga fisiológica ela é muito baixa. E muitas vezes ela vai servir para tirar a inflamação, né? A gente tem todos os benefícios que você tem de um treinamento de baixa intensidade para a recuperação do corpo, que é muito diferente de um treino que você vai estimular a sua condição, vai fazer um recrutamento motor mais alto, vai elevar, né, a intensidade do exercício, vai elevar a sua frequência cardíaca. Então, isso é muito diferente. O treino recovery, muitas vezes, ele acelera muito mais o processo de recuperação do que ficar deitado no sofá, tá? Então, tem... E aí você tem, pô, qual que é o consumo calórico? A gente falou, né, muito disso, dessa questão do medo das pessoas de ganhar peso porque não treina, que é comum. Eu vou falar que a maior parte das pessoas que treinam tem esse medo, mas é o dia que muitas vezes a pessoa se alimenta mal, e aí você ganha muito processo, muita inflamação, né, no corpo. Você também citou isso. Então, não é o dia que você tem que fazer isso. É o dia que você tem que realmente recuperar, né, o teu organismo. Né? Mas a diferença que você me perguntou, né, é isso. E aí eu te emendo com uma pergunta que eu te fiz. No teu mundo, né, de atleta de alta performance, os seus colegas de profissão, esses caras, eles também têm o mesmo medo? E, e como é que você acha que tem uma diferença até entre, entre os países, né? Porque a gente tem, de repente o belga foi acostumado de uma forma, o italiano foi acostumado de outra, o brasileiro foi acostumado de uma outra, cresceram, todos eles se formaram em ambientes diferentes. Você vê esses caras tendo alguma diferença, principalmente no processo de recuperação, não necessariamente no rest day, mas na recuperação em si? Sim, e é bem notável. Curioso. Quanto melhor o atleta, mais rápido ele recupera. E você fala, cara, impressionante. E ele já tá bem de novo. E isso que você descreveu, meu, eu não acredito que ele já vai outra vez e vai Bom, treinar assim outra vez. deixa eu só dar um É, adendo nessa que você me mandou. Cara, é uma história legal, por isso que eu queria te cortar para contar isso, justamente pelo que você falou. Eu tive contato com o primeiro treinador do Pogacar agora em Dubai. Ele estava lá com um time
e eu conversei muito com ele, porque ele estava numa equipe que era meio aliada à nossa, né? Então a gente saía para treinar nos mesmos lugares, ficamos no mesmo hotel e tal, então troquei muita ideia com esse cara. E ele falou o seguinte: qual a diferença do Pogacar para os outros atletas? É justamente a recuperação. Ele falou que desde menino o Pogacar recupera de um treino para o outro. Você pode dar o que for para o cara, ele recupera de um treino para o outro pesado de uma maneira muito mais rápida do que qualquer outro menino. Né? Só tirando essa, porque eu lembrei disso agora, eu falei, pô, preciso contar, porque tem essa diferença também, né, entre os atletas. Tem, tem. E é o que faz um atleta de grande volta. Você fala, meu, depois de 3 semanas, o cara é capaz ainda talvez de melhorar os números dele. Você fala, meu Deus, como pode? E isso é certo. Eu acho que, acho não, né? Eu vejo que é algo que é construído ao longo da carreira esportiva do atleta. E como você falou, não sai do dia para a noite. Tem um componente genético importante, tem um componente nutricional importante e tem um componente psicológico importante em como o atleta aborda isso. Mas, dito isso, eu vejo que quanto melhor o atleta, menos medo a descansar ele tem. Vamos dizer, né? Esse receio. Ele descansa. Uhum. Preciso. Confiante. Preciso descansar. Eu vou voltar melhor. Tudo bem. Ele, vamos dizer, ele não tem medo a perder o talento dele em dias que ele descanse. Porque ele sabe que o trabalho está feito. Entendeu? Então Uhum. ele é capaz de descansar. E muitas vezes o atleta que fica no meio do caminho, que fica na zona cinza, é onde acaba cavando um problema. Cavando, né? Sim, E eu vejo muito isso acontecer com muitos amadores e com muita gente. E como eu falei, um erro que eu cometi é não descansar o suficiente, mas também não fazer os dias duros suficientemente duros. Porque, tudo bem, se você um dia fizer sua recuperação ativa um pouco mais forte do que deveria, outro dia descansa, não descansar como deveria, tudo bem. No dia seguinte você ainda salva. Agora, se você acumula isso ao longo de semanas, meses ou até mesmo anos, você não está. Teus dias de qualidade nunca vão ter suficiente qualidade, porque você sempre vai trazer alguma fadiga, algum cansaço. Então você não vai estar suficientemente fresco. E os dias de descanso você nunca está descansando o suficiente. Você sempre vai estar exato. cansado. Então você entra num estado de cansaço crônico. E é um erro muito comum que eu vejo. Até que ou a pessoa fica doente, ou a pessoa desenvolve treine, ou a pessoa deixa de render e não evolui, chega num platô, né? Exato. Você disse tudo agora. É você não respeitar a intensidade do treino. Eu até tenho exemplo também de pessoas que mudam o treino por conta, por não entender esse processo do equilíbrio da semana, e aí sim influencia diretamente nessa questão de estimular e recuperar. E aí o rest day, ao invés de às vezes você ter que dar um, você às vezes tem que dar dois, se você não respeita a intensidade do treinamento. Mas, ô Nicolas, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Foi uma coisa. A gente tem aqui ouvintes, claro, que iniciaram no esporte faz pouco tempo, né? Então, você pegar um cara que está no esporte há 1 ano, 2, entrou no esporte de endurance, a gente está falando, lógico, que sempre o assunto principal é ciclismo, mas existem corredores, por exemplo, que ouvem também aqui o nosso programa. No teu caso, você construiu essa adaptação em quanto tempo? Você percebeu que isso melhorou, né? O fato de você talvez não ter que descansar uma semana e sim um dia para você resolve. Depois de quanto tempo você sentiu essa melhora, essa adaptação? Vamos pensar nos caras que estão realmente há pouco tempo, que entraram no esporte, até 5 anos atrás, que eu considero para o Endurance um tempo até relativamente curto. Né? Eu queria É. perguntar, isso é importante, né? Pensar que eu pedalo e faço isso há 20 anos, hum, é muito difícil colocar. Eu diria que eu aprendi a ajustar.
mas é algo que teu corpo também, como a gente falava, às vezes você precisa desses momentos de carga, ou como a gente fala, aqueles que têm a oportunidade de correr uma grande volta, ou correr voltas de, por exemplo, nas voltas mais longas que eu corri foi de 12, 13 dias. Você nota que você muda teu corpo depois disso. Obviamente, durante a volta você vai ficando cada vez mais cansado, mas é como você ensina para o teu corpo que ele é capaz de seguir trabalhando cansado e gera adaptações que aí eu confesso que não sei fisiologicamente quais seriam essas adaptações. E você também aprende. Eu aprendi o que eu preciso para que meu corpo recupere bem, principalmente nos componentes de hábitos, rotina, nutrição, né? Porque eu sei que se eu marcar com a nutrição ou deixar meu corpo debilitado, eu não vou recuperar. Pelo contrário, eu vou cavar uma cova e isso eu vou ficar pior. E também sei que se os dias de descanso não fizer bem feito, eu não vou melhorar, né? E por melhor capacidade de treinamento que você tenha e de recuperar, né? Então são componentes que é difícil. Eu acho que são coisas que você Sim. constrói com anos. Não, Ah, essa é a grande diferença, né? De falar, nossa, mas aquele cara. Sim, mas você não vê o que ele fez, o que ele vem o fazendo há histórico, né? 15 anos. Exato, Exato. exatamente. É São importante muitos todo mundo fatores. entender, é importante todo mundo entender que quanto mais história, mais adaptação, né? Então, se pegar o Nicolas que pedala desde os 3 anos de idade, Nicolas, ele Uns 10, vai. provavelmente ele desenvolveu isso, né, ao longo da história dele como ciclista e talvez, né, até tem a metodologia norueguesa hoje, né, diz que quanto maior o volume de treinamento no período de especialização, maior a adaptação ao endurance e aí, consequentemente, a recuperação também, tá? Mas ó, Curioso, eu só, só claro, interromper, Ronaldo, manda ver. desculpa. Quando os anos que eu trabalhei com o Aitor Viribai, hoje chefe de fisiologia da Ineos e em referência aí, principalmente no mundo da nutrição e metabolismo, o Aitor sempre me falou muito, né? Que ele foi dos primeiros. Nico, volume de atividade física. Se você pode comprar o pão caminhando, vá caminhando. Se você pode e tal. Isso sim, nos períodos de não específicos, né? Então, Sim, cara, se você pode, como eu falei, passar o dia de descanso caminhando o dia inteiro na montanha, indo esquiar, indo correr, nadando, surfando, não importa. Mas a adaptação metabólica que existe da atividade física, e isso em Igor Samiliani, né? Você falou do Pogacar, e existem muitos estudos, né? Que é a questão do metabolismo celular e de como a atividade física muda o teu metabolismo como um todo. É exato, melhor, porque você vai construindo essa capacidade de estar o tempo todo exato. se mexendo. É E aquele velho muito, que acho que a gente já viu muitas vezes no tem aquele meme, né? Do, do Bart Simpson, né? Que ele fala, tem o Bart Simpson pedreiro comendo, que passa, né? Pô, o pedreiro o dia inteiro comendo um pratão de arroz, feijão, fritura e Coca-Cola e eu aqui na saladinha fit, né? E o pedreiro todo rachado e você na saladinha fit todo gordinho. Acho que um monte de gente já viu essa, né? é, E você fala, mas o pedreiro tem um nível de metabolismo celular e atividade metabólica que ele passa a vida inteira dele e o dia inteiro dele fazendo exercício, né? exato, exatamente. E, e estimulando o metabolismo dele. Enquanto o Bart Simpson gordinho talvez tenha um trabalho de escritório, sendo que fica o dia inteiro sentado, parado, e por mais que ele coma a saladinha fit dele, ele não tem um desenvolvimento metabólico como o pedreiro tem, né? E você fala, pô, mas o Exato. pedreiro não é saudável. Depende. E você comentou do Dr. Inigo Samilan, e ele é um cara que estuda muito, né, essa questão mitocondrial. E quanto Mitocôndrias. melhor, né, a qualidade e quantidade mitocondrial, que é muito relacionado ao nosso sistema oxidativo,
Por isso que a gente manda um monte de Z2, né, o atleta de endurance. Quanto melhor esse todo, né, a quantidade, a qualidade, melhor é a sua recuperação também, entendeu? Por isso que Uhum. esses atletas como você, né, os atletas que são hoje do maior nível que a gente tem no World Tour, por exemplo, esses caras se recuperam. A grande vantagem deles é primeiro ter uma genética boa, capaz, né, de melhorar essa condição, e também ter um nível de treinamento e de adaptação favorável a um bom processo de recuperação. Até não queria entrar nesse tema, mas, por exemplo, o doping, muitas vezes o que ele faz é melhorar a recuperação do cara, porque ele tem o sistema cardiorrespiratório muito eficiente, por conta disso que eu estou falando, né? Então, o atleta bem treinado tem essa capacidade, né, de se recuperar melhor, e por isso que a gente está falando aqui que, às vezes, o atleta recreacional ele precisa de uma quantidade de recuperação ou até de rest days maior do que um atleta que treina muito mais, né, do que um atleta recreacional. Né? Isso é importante também, porque você falou do Inigo Samila ele estuda até mitocôndria, porque eles estão lá estudando ainda Câncer, a né? cura do câncer, né? Exatamente. Desenvolvimento E, exato de doenças metabólicas, né? Diabetes, câncer e coisas assim. exato, exato. Ô, Nicolas, ó, eu anotei umas coisas aqui, né, antes de começar o podcast, só para a gente falar, né, o quanto é importante essa recuperação, ou rest day, ou necessariamente você saber, né, esse equilíbrio. Então, ó, recuperação muscular e prevenção de lesões, né, você recuperar aí os tecidos. Tem a recuperação, a reposição de glicogênio, que muitas vezes você falou e disse, né, essa zona cinza, as pessoas acabam exigindo muito do sistema glicolítico, então você abaixa muito a reserva, por isso que muitas vezes você se sente cansado, né? É o típico corpo com falta de carboidrato, né? Melhora, olha só, é importante isso também a gente falar, melhora do sistema imunológico. Um corpo cansado, a tendência é que ele tenha um sistema imunológico mais baixo. Então, aí é a oportunidade do vírus, da bactéria, enfim, é, todos eles oportunistas entrarem e fazerem um terror aí, né, no teu corpo. E a questão da recuperação mental e psicológica também, que a gente comentou, porque às vezes você também não quer saber de planilha, né? Uma forma, né? Eu falei aí da demanda que a gente tem psicológica, o quanto isso influencia no treinamento, na competição. Então, se você for demandar no dia que você for recuperar, você vai conseguir, não vai conseguir se recuperar tanto, isso vai abalar, de certa forma, esse dia que você se recuperou. E a otimização, né, da adaptação ao treinamento, como eu falei, a gente recupera no equilíbrio, recupera na recuperação e não no estímulo, né, recuperando o corpo, ou não treinando ou dando aí o processo de recuperação adequada para você conseguir essa otimização ao treinamento, tá? Então, foi isso que eu anotei como pontos principais. Você quer falar mais alguma coisa disso, Nicolas? Tem alguma coisa que você pensou também? Olha, eu acho que quem sou eu, né? Desde o ponto de Pô, vista, meu ponto de vista é muito você é mais um atleta prático aqui. do que exato. Eu acho que tem muito o ponto de vista motivacional também. Para mim é muito importante e Legal, de poder viver os outros lados, né? E o momento de relaxar. Como você tem um trabalho exato. e é o famoso sextou, é o teu sextou. Meu, vou abrir uma cervejinha. Não tem nenhum problema em fazer isso. Pelo contrário, curta. Permita-se, curta teu dia de descanso, aproveita ele, aproveita para fazer aquelas coisas. Isso sim, né? Respeitando, como a gente falou, de que talvez você não possa fazer quando você está na rotina. Não tem problema sair um pouquinho o cheat day, né? Que muita gente fala na dieta. Use esse dia para você se recompor psicologicamente, aproveitar com teus amigos, com a tua família e, e volta com vontade.
porque para mim também o esporte de endurance, principalmente, está muito relacionado com a cabeça e com a tua vontade. Você tem todo um lado fisiológico que é extremamente importante, mas quem nunca pegou uma bike nova, tá cansado pra caramba, porque teve uma semana super corrida, logo chegou aquela bike. Normalmente, o mais comum é que você acabe montando essa bike numa sexta-feira, tarde, e fica até quase que o cara da loja te chuta para fora, para você regular ou fazer o bike fit, não sei o que. Você vai no dia seguinte e fala, nossa, tô na moto. Mas na verdade você tá fisiologicamente arrebentado, né? Porque você tá cansado, você dormiu Exato. mal, comeu mal pra caramba, fez tudo errado. Mas o fator psicológico conta nisso. Então, dia de descanso, não estou falando para você comprar uma bicicleta nova todo dia. A indústria da bicicleta adoraria, né? Mas É, é, é só um exemplo, né? O dia de descanso é muito para tua cabeça também. Curta, exato, descansa, exato. recarrega. Boa, Por aí, para mim, é o mais importante. Volte legal. para outro dia com vontade de estar em cima da bike, e curtir estar na bike. Exato. E se você não tiver motivado a esse ponto, tem alguma coisa errada no teu processo todo. Acho que é legal a gente falar, né, sobre isso, porque às vezes você fala assim, vou começar um bloco novo de treinamento, é um bloco pesado e você não está se sentindo com energia suficiente para fazer esse bloco, alguma coisa está errado que você vai ter que mexer, se você é atleta vai ter que conversar com o seu treinador, então alguma coisa relacionada justamente a um dos pontos mais importantes, que é a sua recuperação, tá? Nicolas, acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Você falou muita coisa legal. Quer dar uma dica do que você faz aí para o pessoal tentar imitar o seu rest day? Cara, acho que eu já falei no programa, né? Eu tenho Sim, dias sim. que eu descanso, vou. Hoje, por exemplo, tive a oportunidade de comer com amigos, aproveitar com a família. Eu tenho dias de descanso que eu adoro, por exemplo, sair para caminhar na montanha, ou sair para fazer algum Boa, esporte que normalmente eu não posso, que obviamente não me coloca em risco. É, e é um pouco o que aparece, entendeu? Mas muito mais poder desligar, curtir e falar: opa, são 9 da noite, está na hora de jantar. E amanhã já preparar as coisas, deixar as garrafinhas preparadas, sair para treinar, olhar qual que é o plano, porque é como essa sensação, beleza, mas vamos voltar a fazer força e curtir estar em cima da bike. Acho que isso que é o mais legal. Mas aí cada um boa. encontrar o que você gosta de fazer, o que você curte, mas isso sim, deixa a bike de lado. Eu nem olho para a bicicleta nesses dias, sabe? Nem encosto nela. Eu vou pensar isso, putz, será que eu carreguei ela? Será que eu não carreguei? Agora, terminou o dia. E nem dei tempo ainda. Vou jantar e depois eu começar a pensar nela. Para amanhã poder treinar de novo. Legal. Isso é bom. Resumidamente, é o que te faz bem para a cabeça e que te faz bem para o corpo. Vai te colocar pronto para uma nova sessão de treino. Bom, obrigado, Nicolas. Você aí na Espanha, curtindo aí um dia de frio, né? Porque eu sei que a Espanha, nesse exato momento aí, está num período o oposto do nosso. Então, eu estou aqui em É Dayatuba, inverno, você né? falou aí, 21 de fevereiro, eu fui lá acompanhar a equipe no Brasileiro de Pista, um calor infernal, 40 graus. Fiquei até com dó dos atletas, mas é isso, né? Aqui no Brasil a gente não tem velódromo refrigerado, tem no Rio de Janeiro, mas não se usa. Ninguém sabe por quê, tá? Mas bom, Infelizmente. obrigado, estamos saindo do assunto. Obrigado pela presença e vamos, lógico, numa próxima a gente está aqui voltando. A gente fez um primeiro programa, eu e o Nicolas, e a ideia é a gente fazer isso sempre que possível para falar desses temas. Obrigado de novo, Nicolas, e até a próxima. Até a próxima. Obrigado a vocês.